Mas é um processo erosivo de anos e anos, né? A Bolsa Rock que nós temos aqui na nossa região. E tem outro videozinho aqui, dentro da Bolsa Rock, a gente vai analisar as características do solo, né? Como nosso solo é bem arenoso, aqui já estou a uma profundidade de mais ou menos 2 metros de profundidade. Tá? Observar aqui, esse foi esse vídeo que a gente fez no dia de hoje, tá? 22 de novembro. E como o nosso solo tem uma estrutura fraca, né? Então, é muito fácil ocorrer a queda dele, tem baixa resistência. Nós temos aqui 11% de argila, né? Então, essa baixa quantidade de argila, o solo fica difícil de estruturação. Tá? Entrando a necessidade da adubação verde. Então, a adubação verde viria aqui para promover um incremento da matéria orgânica e tem um agente cimentante que favorece a fertilidade, no acúmulo de, um crescimento radicular, um acúmulo de nutrientes no nosso solo, né? E na retenção de água, né? Okay? Okay? E uma análise do solo aqui da nossa região, análise química, tá? O nosso pH baixíssimo, né? Matéria orgânica aqui, 9,59 gramas por decímetro cúbico, vale a nem 1% de matéria orgânica do nosso solo, né? O teor de fósforo, 2,7 miligramas por decímetro cúbico, né? Baixíssimo, tá? Nossa característica aqui é cálcio e magnésio, a soma dos dois elementos, 0,7 centimol por decímetro cúbico. Então, são valores, são valores baixos, né? Então, a baixa utilidade, principalmente pelo nosso teor de argila, que abaixo nós temos análise granulométrica, análise de textura, né? Porcentagem de argila, areia e silt, tá na sequência aqui. Nós temos argila de 110 gramas por quilograma, equivale a 11% de argila no nosso solo, né? 88% com a presença de areia. Nós temos solos bem arenosos, tá? E quando não ocorre um bom manejo, quando a gente tem esse meio. Se não usar adubação verde, a terra vai ficar exposta, né? Vai ficar, no nosso caso, da cana. Ela não vai ficar totalmente exposta, vai ficar com a palhada do ano da cana soca. Mas ela vai ficar parada ali, vai ficar parada mesmo, literalmente parada. E aí vai ter mais trabalho na hora de plantar a cana no próximo ano. Nós planta a cana de fevereiro a abril, dependendo do começo de maio. Aí, se deixar a terra parada lá, sem fazer nada, só com a palha da cana, vai ficar 6 meses a palha da cana lá. Ela não vai ter apodrecido. Então, vai dar um trabalhão da bexiga para preparar a terra para plantar a cana. E aí, nós já faz como se fosse uma parte de preparo antecipado também. Porque nós usamos amendoim e crotalária. Esse ano não vamos usar crotalária, só amendoim. Os dois, a Crotalária, nós já preparamos a terra mês de outubro e novembro a dezembro. Quando foi no outro ano, que foi agora, no caso, o plantio 2020, nós só sulcamos e já plantamos a cana. A terra já tava praticamente preparada já. O serviço de subsolagem, gradagem, calagem, essas coisas, que era para fazer no pré-plantio, foi feito antes, né? Então, quando chegou no pré-plantio, a terra já estava mais preparada para nós plantar a cana. E o amendoim, a crotalária, não sei se tem vantagem ou desvantagem, melhor do que deixar a terra só terra, né? O amendoim, que o amendoim gera recurso, né? Gera dinheiro para a empresa, né? E, e quando vai plantar a cana, a terra também já está preparada, não tem. O plantio rende mais, é mais fácil de mexer, fica menos serviço acumulado para quando chegar o plantio, né? Anderson, desculpa te atrapalhar um pouquinho. Você comentou bastante comigo, Não, tive assim, quando.
A usina eu utilizava bastante, né? Ela pensava em utilizar a crotalária antigamente. Como é que está hoje? O pessoal tem utilizado crotalária ainda? Ou trocou a crotalária para o amendoim? Tem outra cultura que está sendo utilizada? Como é que está? Ô, Sebastião, eu Esse ano, estive conversando até questionar o Anderson sobre isso mesmo, que eu estive conversando com um produtor também aqui da nossa região, e ele comentou justamente isso que o senhor está falando. O pessoal está trocando a crotalária pelo amendoim. Agora, eu acredito que seja um pouco com relação a essa rentabilidade, né? É igual o Anderson falou, é melhor do que deixar o solo vazio, né? Deixar o solo nu. Mas eles estão trocando, fazendo essa troca pelo amendoim, né? Eu acredito que talvez, aqui, pelo menos em São Paulo, isso tem acontecido bastante. Acredito que aí na região de vocês também o pessoal tá tendo essa procura, né? esse Certo? ano, Juliana? na crotalária. A crotalária não gera recurso, né? E a semente dela é muito cara. Não sei se compensa ou não. E o amendoim dá retorno, né? Acho que talvez a crotalária, se não tiver possibilidade de plantar amendoim, mas Mas esse o ano pessoal não tem utilizado nós não então, vamos a usar. crotalária. Não estão utilizando, Oi? né? Então houve a substituição. Então o pessoal Não, não está esse ano utilizando, nós né? não vamos utilizar. Não, não. Realmente, aumentou muito a demanda, né? Todo mundo procurando na busca de crotalárias, no consórcio com a Associação Soja Milho, né? A utilização da crotalária para uma cultura de, entre a Associação de Culturas, né? E como uma adubação verde. E se a gente aumentou a procura, aumentou o valor também, né? E, gente, acho que para esse fator de rentabilidade econômica favoreceu na, na substituição, né? Se for pensar nos benefícios, ah, benefício químico, físico e biológico para o solo, né? A pecuária é excelente, né? E, Anderson, como é que é a palhada aqui na cana, na região? Então, já que a gente viu ali nas imagens que eu mostrei, na parte da pastagem, é muito difícil a gente deixar uma palhada, né? Já que a adubação verde preconiza, né? Ou melhorar as características do solo através da decomposição lenta do material orgânico, né? Como é que é a palhada aqui dos resíduos de cana? Vocês se utilizam para toda a produção de energia também? Ou como é que é a quantidade de palhada que nós conseguimos formar aqui? Nós não, a palhada fica na terra mesmo. A usina até queima palha, mas a daqui não vai não. A daqui fica tudo na terra mesmo. Ah, de um ano para o outro ela acaba, né? Quando vai colher a cana, a palhada do ano anterior tá bem pouquinha, bem fininha no pé da cana já, mas ainda tem. Quando, no caso, onde planta amendoim, quando vai colher o amendoim, 4 meses e meio, 120, 130 dias, né? Já tem bem pouca, viu? Tem bem pouca palha já, no final do ciclo do amendoim. Certo. Mas a palhada ajuda demais da conta, né? Eu já tive a curiosidade de olhar, abrir a palhada e olhar debaixo dela, com 30 dias sem chuva, você abre a palhada ali, só a casquinha que tá seca. Tipo, 2, 3 centímetros só que tá seco. Para baixo tem umidade, segura a umidade demais da conta. Que é a agroecologia, né? A adubação verde ela vem para trazer não só rentabilidade e benefícios para a cultura, como benefícios para o solo, né? E como o senhor começou apresentando, falando da erosão, né? Da deficiência da matéria orgânica e do pH ácido e tudo isso que os nossos solos são características dos nossos solos, né? E também da região aí que vocês produzem. Então, relacionado à agroecologia, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre os benefícios que a adubação traz especificamente para o solo, né? O que ela deixa no solo. Realmente,
Como até o Anderson comentou, né? Nossos solos que tem baixa fertilidade e a matéria orgânica, como ele viu que ele melhora muitas as características químico, físico e biológica, e o que nós buscamos, né? Nós buscamos sempre ter uma boa integração entre todas o equilíbrio do nosso solo, que é onde tem uma vida gigantesca, é um sistema muito complexo, tanto na parte de infiltração de água, da parte física, na parte de estruturação do solo, a parte aeração do solo para poder entrada da respiração das raízes, micro-organismos, né, para conseguir fazer essa decomposição de forma mais lenta, a imobilização de nutrientes, liberação a longo prazo, que para a nossa região aqui é fundamental, né, devido à nossa baixa quantidade de argila no solo. Né? Então, nós temos pouca quantidade de carga negativa e que é suprido pela matéria orgânica. Então, realmente, a parte de produção de matéria orgânica, utilização de adubo verde, ela é essencial para a nossa região. Não, Anderson? Você vê como são as regiões aqui, onde você vê que principalmente a parte de pastagem, né, Anderson? Quando as 20 anos, 30 anos que nós conseguimos verificar a pastagem que nunca foi mexido, né? Simplesmente o pessoal, no máximo, tira o gado uns 30, 40 dias, né? Pessoalmente não tem muito uma ligação de reformas de pasto, né? Não se preocupa muito com a matéria orgânica. Não, na verdade, a cultura da nossa região é extrativista ainda, né? O pessoal só quer colher só, né? Não, é muito pouco que reinveste alguma coisa, né? Eu falo, às vezes dá uma vedinha num pasto e olhe lá, né? E que acaba resultando, né, esse extrativismo, como você colocou para nós, no surgimento de erosões, a perda de solo, né? Não sabemos quão demora para poder formar 1 centímetro de solo, a nossa empirismo, a formação de solo demora tanto tempo para a gente perder devido ao mau uso, ao mau manejo, né? Comentaram que na região de vocês são muito utilizados como adubo verde a crotalária e o amendoim, né? Eu gostaria de saber que outras plantas podem ser utilizadas como adubo verde e que características elas precisam ter para ser utilizadas dessa forma. Aqui eu já vi usar milheto. Fora crotalária e amendoim, eu já vi utilizar milheto. Porque aqui é quente, né? É tropical mesmo, né? Então ervilhar, esses trem, acho que aqui provavelmente não vai. Que eu já vi utilizar foi milheto. Não é leguminosa, né? Mas. Então, respondendo aqui o Igor rapidinho, Igor, nós fizemos, pode ser utilizado também, feijão de porco, mucuna cinza, mucuna preta, tá? São culturas assim que necessitam de baixa fertilidade e promovem uma boa quantidade de matéria orgânica e nitrogênio para o solo, tá? E na nossa região nós precisamos muito dessa conscientização, né, desse trabalho com o produtor, em que realmente a matéria orgânica, a salvação é a metodologia que nós precisamos, por mais difícil, por mais complicado, complexo que seja a formação da matéria orgânica, né? Porque como até o André falou, você faz no estado de São Paulo, você consegue ali palhadas de altura, 30 centímetros de altura de palhada. Então você anda sobre uma super camada de palhada. E na nossa região aqui, devido a ter solos mais pobres, né, solos de baixa fertilidade, então a gente não consegue uma produção tão grande quanto as regiões de maior fertilidade, fazendo com que a gente aumente o nosso desafio, né? Temos solos mais pobres, solos com grande capacidade de erodibilidade, sucessão à erosão, né? Ações da chuva, chuvas escassas, e então nós trabalhamos contra diversos fatores e mesmo assim conseguimos ter uma boa produção, né? Então realmente agora só falta a gente aderir essas novas técnicas, né, para poder conciliar, entender que o nosso solo tem um sistema complexo e precisamos de manter harmonia entre a parte química, a parte física e biológica do nosso solo, né? E principalmente
relacionado a esse tema, a gente queria falar um pouquinho sobre a pandemia, especificamente no campo, né, o Anderson? O que esse ano foi de diferencial? O que alterou na vida de vocês, no campo, no dia a dia, a pandemia? Porque a gente teve aí a primeira fase, né, que antes de chegar no Brasil, ficou aquela expectativa, né? Será que vai parar? Será que vai parar? Mas o agro, ele depende dos países. Afinal, a gente é um grande exportador de produtos, né? Então, como que foi, assim, para vocês, essa expectativa do que vai ser? E depois teve a parada imediata, que a gente ficou naquela sem saber quando volta, como que volta, né? Teve aí para vocês isso? Como que foi no campo? E o hoje, né? Como que tá o dia a dia de vocês aí? No começo foi muito alarde para pouco problema mesmo, né? Logo que começou, se for, não ia chegar, né? Quando viu que ia chegar mesmo, o que mudou para nós foi só questão de prever, passou a ter todo mundo obrigado a usar máscara. Quando foi geral, começou nós também. A empresa distribuiu máscara para todo mundo, porque a maioria do pessoal mora na cidade. Então tem o ônibus, a van que traz o pessoal para a lavoura. Distanciamento, não começou a andar menos gente, nunca andar lotado, sempre ter um espaço pelo menos de 1 metro entre uma pessoa e outra. Todo equipamento passou a ter álcool em gel para higienizar as mãos, volante ali e tal. E, e indicação para não ficar, na verdade nem podia, né? Distância na nossa empresa ninguém pegou, e dois colaboradores, as esposas deles pegaram, trabalham na cidade, elas pegaram, aí eles foi afastado, ficou de quarentena, porque a vigilância sanitária do município obrigava a família a ficar de quarentena. Aí os funcionários foi afastado de quarentena, o teste foi testado, deu negativo, ficou quarentena, voltou à vida normal. Em hora nenhuma nós diminuímos o serviço ou esse tipo de coisa. Rodou normalmente. Fora a questão das precauções, rodou normalmente o ano. Certo. E com relação à produtividade, até você tinha comentado com o Sebastião que vai ser um ano bom, né? Um ano que vocês estão esperando aí, uma produtividade boa, né? Sim, sim, não, apesar a seca foi muito forte, acho que o 21 não vai ser tão bom quanto o 20, mas esse ano foi um ano muito bom. Até esses dias, uns 15 dias atrás mais ou menos, nós fizemos uma confraternização do final da safra, e do final do plantio do amendoim. O nosso patrão estava dando os parabéns e tal, porque no começo parecia um ano perdido, que ia ser um ano perdido, e no final nós acabamos foi contratando pessoal, acabou aumentando o serviço do que diminuindo. Em resumo, ele acabou ganhando mais dinheiro do que se achava que no começo da pandemia, porque quando começou parecia que o mundo ia acabar, né? E foi bem, pelo menos para nós, diferente disso. Foi um ano muito bom. Um ano muito bom, né? Assumiu o controle da situação, as rédeas, né, com toda a segurança para as pessoas, funcionários. Então, ele conseguiu dar a volta por cima para essa pandemia, né, porque realmente nós necessitamos de produzir, né, e eu acho que tem a plena ciência disso, de até no final desse ano, então parece que missão cumprida, né? Nós demonstramos para o mundo, né, nossa importância. Né? Somos ali 1/3, responsável por 1/3 do PIB do Brasil, né? E nós demonstramos que realmente
em meio a muitas críticas que algumas vezes recebemos, pensamos que nós honramos a camisa e fomos adultos, né? E em meio à crise, pessoas perdem e pessoas ganham, né? Nós, ganhamos, né, Anderson? Como, acho que ficar ainda qualquer crise, qualquer tipo de crise, ficar parado é pior, né? Tem que mexer o doce, né? Tem que ir para cima. Ficar parado é pior, não ajuda nada. O medo é uma barreira muito grande, né, Sebastião? A gente precisa trabalhar, porque a vida precisa continuar, né? E com relação ao agronegócio, o mundo depende da gente, né? Até foi muito comentado isso pela própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, quando o mundo quis parar, ela ainda comentou, não sei se vocês viram em noticiários, que o Brasil ele é autossuficiente em praticamente tudo, né? Só no trigo que o Brasil não é autossuficiente. Então, se o mundo fechasse hoje, o Brasil era autossuficiente para se sustentar, mas e o restante, né? Então, os países precisam do agro do Brasil, né? Precisam da gente. E não pode parar, né? O coronavírus, ele mudou a nossa vida, nosso dia a dia, mas igual o Anderson está comentando, a gente precisa achar uma forma de sair por cima, né? De conseguir aí vencer essas dificuldades, vencer essa doença, conviver com ela, talvez, né? E continuar a produção, porque a gente precisa. Para frente, o Patrício tá a mesma, nós continua na mesma, a mesma precaução, não mudou as precauções. Máscara, um certo distanciamento, álcool e vamos tocando, né? Conviver, Vamos né? continuar Vamos ter tocando. que conviver com ela aí, até pelo menos até a vacina e o pós a vacina, porque ainda vai ter um período de adaptação, né? Ah, sim, sim. Uhum.